Boa noite a todos. É sempre uma alegria enorme retornar a essa casa, não só pelo acolhimento que nós temos quando aqui viemos, mas porque saímos de nossos cantos para outros cantos e encontramos pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano, mas que desejam a mesma coisa que nós. Trazer cada vez mais Jesus para as nossas vidas. E esse intento nos fortalece, nos revigora, nos encoraja, como de forma muito feliz, disse a nossa irmã durante a prece, nos levando a refletirmos sobre todas as bênçãos que recebemos desse Pai que é amor e é bondade. E que muitas vezes as dificuldades também são bênçãos, porque através das dificuldades repensamos, reorganizamos, refazemos, redirecionamos as nossas vidas. Então, quando buscamos Jesus como guia, modelo e mestre, queremos renovar conceitos que trazemos já nas nossas almas, nas nossas consciências, mas que o dia a dia, que as aflições terrenas muitas vezes turvam. E parece-nos às vezes escutarmos novidades, mas não são. São verdades que adormeceram dentro de nós. E esse encontro acorda essas verdades. E se por acaso elas ainda não fazem morada no meu coração, elas podem fazer a partir de já. Elas podem fazer a partir do momento em que eu decido que é esse modelo que eu quero seguir. E esse modelo é Jesus. Esse modelo são os ensinamentos que os discípulos dele trazem para nós. E aí nos foi oportunizado nessa noite comemorativa, na verdade nessa semana de muitas celebrações, fazermos uma reflexão que nós tentaremos fazer juntos a respeito do 17º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Essa frase de Jesus é um imperativo. Ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Né? Ele é imperativo na fala dele. É assim que ele se coloca para nós. E aí, ok, eu quero ser, mas qual é o caminho que eu vou seguir para ser? Quantas vezes nós, em reflexões pueris, dizemos a nós mesmos, mas isso é só para fulano, isso eu não dou conta de fazer, isso é só para o outro, né? Não, desse jeito eu não consigo ainda ser, isso é só para Jesus. Caso fosse só para ele, ele não diria para sermos. Ele não colocou condição. Ele apenas diz, sedes. E aí nós vamos nessa noite nos perguntarmos, Jesus, nós queremos ser. Mas o que temos que fazer para ser? Mas ele jamais nos faria uma pergunta que não tivesse resposta. E foi ele também quem nos deu. E aí ele disse assim, para seres perfeitos, sigam o Evangelho. Posso entender dessa forma? Que é esse o caminho? Pois então é isso que faremos nessa noite. E aí, esse capítulo especificamente, quando Jesus diz, sede perfeitos, ele muito amorosamente vai nos contar uma história. Porque da forma amorosa que esse irmão maior sempre olhou por nós, ele traz facilidades. Ele vai falar de forma que o meu coração
possa entender. Não seria essa a grande diferença entre a doutrina espírita e outras crenças? Dentre tantas diferenças, eu coloco que essa, onde eu preciso entender, não me diga para fazer aquilo que eu não compreendo. Não é isso a fé raciocinada? Não é isso que nós procuramos quando na escola de evangelho falamos para as nossas crianças? Não façam isso, não digam isso. Nós sempre dizemos a elas por que não devem fazer ou por que devem fazer. É preciso que a razão compreenda. Senão, na hora que alguém deixar de me vigiar, eu posso também deixar de fazer. E quando eu compreendo, aquilo se torna uma verdade para mim. Então vamos lá. Nesse capítulo, Jesus vai fazer considerações belíssimas sobre a questão da perfeição. O que é ser perfeito? Kardec depois facilita a vida para todos nós. Não é um capítulo longo e eu acho que é imperdível. Eu acho que todos nós deveríamos nos ater à leitura dele. Mas nessa oportunidade, nós faremos apenas a leitura da história que ele contou. E eu peço licença para ler para vocês. Que é essa história, né? Essa parábola nos é contada por Mateus. Então vejamos o que Mateus vai nos dizer. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus diz isso no capítulo 3, versículo de 1 a 9. Continua Mateus, nos versículos 18 a 23. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Essa é a historinha. Antes de darmos continuidade a ela, voltemos um instante. Quando procuramos a casa espírita, especificamente, raramente a procuramos porque estamos felizes.
estamos de tal maneira tão felizes com a vida que aqui viemos para agradecer e partilhar o que temos. Chegaremos lá, estamos a caminho de fazer isso. Mas ainda buscamos, não só a casa espírita, mas buscamos a Deus quando a dor e o temor nos visita. Por isso, bendita dor, bendito temor que hoje me visita, porque é Ele quem me faz pensar na minha pequenez. Não é assim ainda? Pois bem. Mas quando aqui viemos e procuramos o acolhimento fraterno, ok? Aqui, encontramos aqui acolhimento fraterno. E aí, no acolhimento fraterno, eu digo para aquele que me acolheu a minha angústia. E daí eu digo, eu estou sofrendo, estou temerosa, e faço então aquela confidência para alguém que vai me ouvir de forma amorosa e caridosa. Vai me acolher. Via de regra, eu escuto da pessoa que me acolheu. Procure o centro. Venha assistir às palestras. Tome passe. A água fluidificada e o Evangelho. Via de regra, não é isso que temos a oferecer? E quando dizemos a alguém, leve para a sua vida o Evangelho, eu me perguntaria assim, Valdeia, eu já trouxe o Evangelho para a minha vida? E é isso que eu queria experimentar hoje com vocês. O que significa Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Quando dizemos a alguém, no momento da sua angústia, antes de você pegar o telefone e contar todos os desaforos para o outro, abra o Evangelho. Não é isso que dizemos? E aí, a pessoa abre o Evangelho. Na minha adolescência, quando eu e lá vai muito tempo, nós não tínhamos escola não se estudava a doutrina de forma sistematizada, né? E aí eu, desde os 14 anos, visito o Evangelho. E aí eu abri o Evangelho, estava numa angústia, abri o Evangelho, não, isso aqui não. Aí eu abria de novo. Eu selecionava a leitura, né? Olha a ignorância da criatura, né? Não era isso que eu queria, não. Houve um engano. E as pessoas, às vezes, dizem assim, esse Evangelho está viciado, só abre nessa página. Quando, na verdade, nós espíritas acreditamos que os nossos anjos e os nossos mentores estão próximos de nós. Antes de eu chegar aqui, eles já estavam aqui, eles já tinham vindo. Diferente da abertura aleatória que nós fazemos em nossos lares ou fazemos nos momentos de aflição, hoje já sabíamos que seria esse Evangelho, sede perfeitos. Mas eu gostaria que nós imaginássemos que essa abertura tivesse sido aleatória. E aí, depois o Luiz explica, isso é um projeto que vai nascer, se assim os nossos amigos espirituais acharem que somará na economia espiritual desse centro, né? Então, se eu abro o Evangelho, e aí a boa notícia dessa noite foi, Jesus está me contando a história do semeador. E diferente do que eu pensava aos 14, hoje aos 59, eu compreendo perfeitamente que o que está no Evangelho hoje é exatamente o que eu preciso. Então eu vou fazer uma afirmação a todos vocês. Quem está aqui nesta noite precisa pensar sobre a semeadura. Inclusive eu. Na verdade começou comigo, porque me deram esse tema, eu não escolhi. Então hoje nós vamos pensar sobre as sementes que estão caindo em nossos corações. O que nós estamos fazendo com elas? Isso é fazer o Evangelho entrar na minha vida. Então, quando eu abro o Evangelho de forma aleatória, eu vou perguntar, Jesus, hoje o Senhor está dizendo para mim, olha a boa notícia que o Senhor me trouxe.
que muitas sementes estão sendo jorradas sobre mim hoje. E o que eu estou fazendo com elas? O que eu faço com as sementes, Jesus, que jorram na minha vida? Então vamos seguindo a história, vamos seguindo a parábola e pensando, cada um de nós, como está o seu terreno. A primeira imagem é que as sementes, elas caem num caminho e os pássaros comem. Essa é a primeira imagem que Jesus traz para nós. Mateus vai dizer a nós que essa metáfora, essa imagem, ela significa que muitas vezes aquilo que Jesus vem dizer a mim, Valdeia, e ele diz para mim, especificamente para mim. Eu, na verdade, não cuido, não me importo, deixo no caminho. E o que acontece? As palavras ao vento. Quem vai comer a semente? O pássaro faminto? O espírito maligno, como Mateus elucida na segunda parte? Mas, gente, como que é isso na minha vida? O que eu gostaria de convidar vocês a pensar é o que é isso hoje na minha vida. Eu queria que cada um de nós mergulhasse no seu dia, hoje. O que aconteceu hoje na minha vida que eu não dei importância? O que será? Quem será que se aproximou de mim e eu não me importei? Se é que eu posso usar isso. O que eu vou afirmar é que isso serve para todos nós. Isso é fazer caber o Evangelho. Jesus está dizendo para mim assim hoje, Valdé, fique esperta, hein? Você fique esperta. Que a semente está caindo e você não está percebendo. O tempo está passando. Depois você se queixa. E aí eu fiquei imaginando... Essa historinha acontecendo assim, eu estou com uma dificuldade, aí eu venho ao centro, né? E aí alguém diz assim para mim, olha, faça caridade. Não vai te salvar a doutrina espírita, o que vai te salvar é a caridade. Faça a caridade, você verá como seu espírito se fortalecerá. Venha fazer a caridade. Caridade é, amanhã, às 5h30, nós estamos saindo para Santa Isabel. Essa caridade não me apeteceu muito, porque está muito fria. Às 5h30 da manhã em Santa Isabel não vai rolar. Mas assim, a caridade tem que caber em mim. Não sou eu que tenho que me disponibilizar a praticá-la, não. Ela tem que caber na minha condição. Bom, mas aí me arranjaram outra caridade para fazer, que não era estar em Santa Isabel amanhã às 5 da manhã. Uma caridade mais leve, né? E aí eu topei. Mas minha vida não melhorou. Aí me chamaram para um cachorro-quente aqui, fazer o cachorro-quente. Vim fazer o cachorro-quente, estou completamente infestada de cachorro-quente. Chego em casa, está tudo igual, horrível. Aí, não, mas é porque você foi a primeira vez, vem a segunda, vem de novo. Sempre na esperança que ao fazer o cachorro-quente no centro, eu chegue em casa e tenha um pouco mais de harmonia. Como não existe, isso não acontece na proporção que eu espero, quer saber? Arranja outro para o cachorro-quente. E, na verdade, a grande semente não estava no ato de fazer o cachorro-quente. Às vezes, a grande semente que ia fazer meu coração se fortalecer seria eu conversar com aquela pessoa que estava fazendo o cachorro-quente.
E ela ia me contar uma história que iria com certeza me fortalecer, iria me dar uma vontade de continuar essa vida, mesmo com ela sendo tão difícil. É a semente que eu mal barateei. Então vamos lá, gente, vamos pensar. Qual foi o... Porque foi hoje, não foi ontem não, foi hoje. A semente que caiu hoje. E aí eu não cuidei, o pássaro veio, né? Mas tem um outro cenário, é quando a semente cai numa terra que ela tem uma profundidade pequena. Então eu venho ao centro e aí dizem para mim, a caridade que salva. Ok, conte comigo, quando terminar o cachorro-quente eu fico para ajudar a limpar. Eu vou fazer parte da equipe da limpeza. Aí vão dizer para mim, Valdeia, não tem equipe. A gente precisa, mas ainda não tem. Não, mas eu vou fazer parte da equipe do desmanche. Então eu fico e, né, e bom, e aquilo me dá um up. E eu volto para casa um pouco mais feliz, um pouco mais encorajada. Volto, eu consigo chegar na minha casa, os problemas estão lá. Mas eu consigo olhar para eles, talvez assim, de uma forma mais corajosa, sem querer medir força com ele. Bom, vou me deitar. Acordo de manhã, completamente desanimada. Ah, quer saber? Que a única coisa que eu levei do cachorro quente, estou com a minha coluna estrupiada. Foi isso que eu consegui. Vou lá no Luiz para ele me desentortar. Ah, não, vou arrumar outra coisa para fazer. Outra semente que eu não me importei. Mas as sementes continuam caindo, né? E agora elas vão cair no meio do espinheiro. E o espinheiro, ele é sedutor, né? Ele protege, não é assim? Onde tem o espinho a gente não toca. E eis que eu sou então convidada a trabalhar nesse horário. Então eu não vou poder mais vir nesse horário, porque eu preciso trabalhar, isso vai fazer diferença no meu salário. Ok. Mas não me ocorre dizer assim, eu não posso mais trabalhar nesse horário, mas tem outro. Eu apenas digo que não posso. E é justificável. Realmente nós precisamos nos manter, nós precisamos ganhar dinheiro. E aí eu digo, olha, infelizmente, vocês não vão mais contar comigo, porque agora eu estou trabalhando, graças a Deus. E eu não posso mais. E aí, às vezes, tem algum trabalhador mais corajoso que fala assim, mas você vai trabalhar 7 dias por semana e 12 horas a cada dia, né? Se ele for mais ousado, ele vai talvez me dar um choque de realidade. Eu vou dizer, não, é verdade, mas domingo e tal. Então vem o espinheiro e lá vai embora a semente. Mas existem aqueles em que a semente cai e ela prospera. E eu fico pensando, não sei como é aqui na prática de vocês, mas na nossa prática, lá em Barra Mansa, eu sou capaz de ficar a noite toda aqui contando para vocês histórias, para vocês, de trabalhadores que quando eu olho para eles e conheço a história deles, eu vejo espinheiros, eu vejo pássaros comendo. É uma vida de tanta dificuldade, mas eles não perderam as sementes. Eu chamo de... Tem momentos de dificuldade, tem momentos que eles se perdem, mas eles estão ali firmes. Eles não deixam o trabalho, né? E não é o trabalho para o centro, é o trabalho para eles. Então, meus irmãos, eu quero que o Evangelho caiba na minha vida. Então, se hoje está escrito, sede perfeitos, eu quero entender isso.
eu quero entender. E mais do que entender, eu quero viver. De que perfeição Jesus está dizendo? Kardec vem nos esclarecer que essa perfeição é relativa. Eu nunca vou conseguir fazer um arranjo de flor como esse que a pessoa que o criou fez. Mas por isso eu não farei nenhum. Eu não consigo fazer, não consigo mesmo. Mas não consigo fazer igual. O seu pode ser perfeito, o meu imperfeito, mas é o que eu sei fazer. Então Jesus vem nos dizer, e Kardec esclarece e fortalece em nós, que esta perfeição, ela é uma perfeição relativa. Eu preciso desejar amanhã estar e ser melhor do que eu fui hoje. E aí quando eu me comparo ontem com hoje, eu fico feliz, porque hoje eu estou melhor do que eu fui ontem. E se eu luto para amanhã ser melhor do que eu fui hoje, eu estou aproveitando as sementes. De que forma eu aproveito a semente? Quando eu então reconheço que vencer as minhas imperfeições pode ser um objetivo na minha vida. E aí eu preciso identificá-las. Aonde eu não consigo, o que eu não consigo, o que eu posso. E a partir do momento que eu identifico as minhas imperfeições, eu traço metas para melhorá-las. Nós fazemos planejamento de férias, né? Não fazem ou não? Nós fazemos planejamento econômico. Nós fazemos planejamento profissional. Né? Nós nos sentamos com os filhos e dizemos, você vai terminar o 3º grau, vai fazer não sei, plá, plá, plá. E o planejamento espiritual? Quem me disse que era importante que ele fosse feito? Ainda que ninguém tenha me dito isso está em mim, está na minha consciência. Todos nós, de alguma forma, sabemos. E qual é o meu planejamento espiritual? Mas eu não vou mexer com isso agora não, porque isso dá um trabalho grande, né? Então não vou mexer com isso não. Isso. Eu tenho escutado cada dia com maior frequência. Não, mas fique tranquilo, se não der nessa, você vem na próxima, ok? Pode ser, né? Pode ser. Agora, o que será que acontece com as sementes que eu perco porque não cuidei? Como que nós nos sentimos quando damos? Isso é manacá? Se eu adoro manacá, e aí eu dou para alguém que eu também gosto a semente de manacá. E aí eu volto aqui o ano que vem e pergunto assim, e aquele pezinho de manacá que eu trouxe? Morreu, né? Bom, mas eu não me dei conta que era importante a mudinha de manacá. Eu nem sabia que era importante. Eu só vou descobrir que é importante quando eu descobrir que a semente, não a que eu ganhei, mas a que eu dei não foi cuidada. Eu só consigo avaliar quando dói em mim. E aí eu digo, poxa, eu gosto tanto daquela planta, dei para você e você nem levou para casa, deixou que ela morresse aqui. Nós mães que nos queixamos dos filhos, nos queixamos muitas vezes porque damos a eles sementes que eles não guardam. Ou não é assim? Semente de consideração, não pegou. A semente do amor não vingou. Né?
A semente do cuidado piorou. Né? Agora, se não tem vítima inocente, hein? É bom eu pensar em o que eu fiz com as sementes que me deram, antes de eu pensar no que fizeram com as sementes que eu dei. Esse é o problema. Eu estou sempre voltada para o que o outro faz com aquilo que eu dei. Eu nunca me pergunto o que eu fiz com o que eu ganhei. O que eu fiz com as sementes que me deram? Existe uma frase de um psiquiatra brasileiro, um ser humano espetacular, chamado Adalberto de Paulo Barreto. E Adalberto diz que o melhor cuidador de hoje, muitas vezes, foi o abandonado de ontem. Então, muitas vezes, nós conseguimos fazer coisas belas na vida, calcadas na dor que tivemos no passado. Não é comum isso? O contrário também é verdade, né? A pessoa teve uma vida difícil e ela acha que todo mundo vai pagar a dificuldade que ela teve. Não é assim também? Então, eu preciso pensar, aonde estão as sementes que eu ganhei? Vamos fazer vamos dar uma passadinha nas nossas lembranças, abrir aquelas gavetas que nós temos dentro de nós. E vamos lá, o que eu fiz com a semente que minha mãe me deu? Ok, gente, não são todas as sementes que valem a pena ser cultivadas, né? Porque essas não vieram do Pai, vieram das criaturas e não do Criador. Mas quando eu começo a falar de mim, eu vou me aproximando dele. Não é assim que aprendemos que Deus fala às suas criaturas através de suas criaturas? Então vamos lá, o que eu fiz com a semente que a minha mãe me deu? Ou o que eu fiz com a semente que meu pai me deu? Ou o que eu fiz porque eu não ganhei sementes nem da minha mãe, nem do meu pai? Aonde eu fui buscar? Eu me lembro de quem me deu? Às vezes foi minha avó. Às vezes foi uma madrinha. Às vezes foi uma professora. Alguém da casa espírita. O que eu fiz com essa semente? Quando nós hoje adultos, reconhecemos que os nossos pais nos acolheram, independente do que nos deram. Não é? Nós vamos partir do princípio que o que meu pai e minha mãe me deram é o maior dom que eu tenho, que é a minha vida. Depois que eles me deram a vida, eles têm crédito. Tem crédito. Isso não vai me cegar às dificuldades que eu terei que elaborar para o meu corpo emocional me sustentar. Mas nada vai ser maior do que a gratidão à vida que eles me deram. Nada se compara à vida que eles me deram. Ah, mas depois me deixaram, me abandonaram, me maltrataram, me machucaram. Ok, mas você está vivo. E depois, ele te deu a possibilidade de reproduzir essa vida. E aí? Quando foi a última vez que nós nos lembramos dessa semente? Quando foi? Quando foi a última vez que nós tivemos a coragem de dizer a nós mesmos: eu preciso ter gratidão a essas pessoas. Eu estou atrás de ser perfeita. E aí eu fico repetindo o que Mateus disse, mas não consigo amorizar o que tem dentro de mim. E é preciso amorizar. Dentro dessa gaveta que nós guardamos as lembranças, né, do passado, e aí eu
pedi que vocês remexessem lá para descobrir algumas sementes. Talvez nós não consigamos ainda detectar essa semente, sabe? É uma gaveta que não é abrir uma vez só. Nós vamos ter que abrir várias vezes. Porque essa semente que cai no meio do espinheiro, se ela fosse mais cuidada, será que ela não teria conseguido crescer? A semente que estava lá com pouquinha terra, era rasa, era pouquinha terra. Mas se alguém tivesse ido lá, dado um pouco de proteção, um pouquinho d'água, será que ela também não tinha crescido? Quantos de nós são plantas frágeis? E nós, se somos, deveríamos detectar os que são. Então, quando eu detecto uma pessoa mais frágil, eu deveria protegê-la como eu protegeria aquela semente. Se eu tenho uma gaveta, se eu tenho um lugar onde eu guardo essas sementes, e aí é claro que a semente tem que ser guardada, ela tem que ser plantada, né? Nós estamos falando do que guardamos no sentido simbólico. Nós passamos adiante aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos sobrinhos, aos nossos amigos, algumas sementes também. E eu vou pedir agora para vocês pensarem em sementes que vocês deram e não foram cuidadas. Foi mais fácil lembrar das coisas ruins ou das coisas boas? Qual a lembrança que vem primeiro? Da alegria ou da dor? Então, para que nós sejamos perfeitos, nós precisamos higienizar o nosso coração. O que nós podemos fazer? Vamos pensar em 3 verbos, nessa ordem. Sentir, pensar e agir. Eu preciso detectar o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo primeiro a tristeza? Por que a tristeza vem primeiro? Nós não podemos nos perguntar? Por quê? Aonde anda a vigilância que Jesus disse que deveríamos ter? E Jesus disse, vigie o seu pensamento. Então nós precisamos, nesse momento de transição planetária, nós precisamos reorganizar. Eu acho que nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Não existe um paradigma, aqui em Coatis eu não acho que deva ser diferente. Não tem um paradigma de que o que é mais bonito é para mim ou é para visita. Hein, gente? A louça mais bonita. Quem vai tomar café na louça mais bonita? Eu amanhã ou a visita? A visita. A roupa de cama mais bonita vai ficar para quem usar? Então, não existe uma preocupação de nós darmos o melhor para quem nos visita? Existe. Por que nós fazemos isso? É a forma que nós temos de dizer à pessoa que vai à nossa casa pela primeira vez ou pela 10ª vez, dizer a ela quão importante ela é para mim. Então ela vai observar que tem uma preparação, teve uma preparação para ela, não é isso? Ok. Não vamos generalizar, né? Isso também é uma coisa que a gente aprende na doutrina. Tudo é relativo, tudo é relativo. Mas eu perguntaria a vocês, existe visita mais importante do que eu mesmo? Para mim?
Agora, por que que o café que eu vou tomar pode ter sido da hora do almoço? Mas se você chegar, eu vou imediatamente coar um fresco. Não é porque eu ainda vou ter que colher o café, né? Pilar, não é por isso. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma de não dar para nós. Não é possível. Eu mereço o melhor. Porque quando eu tenho o melhor sairá de mim naturalmente. Eu encontro vocês na rua. E aí, Valder, não sabia que você estava em Coati. Se você tivesse me avisado, é porque lá em casa eu não estou preparada. Senão, você podia ir lá em casa. Acontece isso ou não? Acontece. Aí eu tenho vontade de falar assim, por que hoje você não almoça? Como é que é na sua casa quando eu não estou? Porque eu não estou hoje, mas você não come? Gente, então, se você vai comer hoje arroz e torresmo, por que eu não posso comer? Porque se você pode, o resto do mundo pode. Não deveria ser assim? É um paradigma que a gente precisa quebrar. Então nós precisamos quebrar esse paradigma de também deixar que as lembranças ruins fiquem primeiro. Por que eu deixo a lembrança ruim ficar primeiro? Eu não vou negar que a dor existe. Eu não vou negar que eu estou sofrendo. Eu não vou negar que está me faltando isso ou aquilo. Mas por que isso tem que vir primeiro? Por quê? Por que nós não podemos dizer, mas que linda que você está? Por que eu tenho medo de dizer o que está me parecendo bom? Mas eu vou ter prazer em dizer, você está tão abatida. Ah, mas tem pessoas que elas querem. Isso é um carinho para elas. Se é um carinho para elas, eu vou chegar pertinho delas, vou abraçá-las e vou dizer, ai, como hoje você está assim ou está assada. Por que eu não consigo ter esse cuidado com o outro? Porque eu ainda não tenho esse cuidado comigo. Quando eu conseguir ter esse cuidado comigo, eu conseguirei ter esse cuidado com o meu próximo, mais próximo de mim. Por isso Jesus disse assim, ame ao Pai, acima de tudo e qualquer coisa. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos, mas a ele segue-se outro tão importante quanto: ame ao seu próximo como você se ama. Nós já falamos disso aqui. E aí, para que eu comece esse movimento de auto-amor, eu quero ficar atenta às sementes. Não mais atenta à semente que eu lanço, mas à semente que lançam para mim. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com o que o outro faz, com aquilo que eu digo ou com aquilo que eu dou, que eu me esqueço do que eu faço com aquilo que o outro me dá. Então, quem hoje saiu a semear? Quem de nós saiu a semear? Será que quando nós chegarmos em casa, e aí, né, não são todos que ainda têm a felicidade de ter uns tiquinhos em casa, né? Mas tem gente aqui que tem criança, não? Imagina os que têm, poderem chegar em casa, sabe, um chamego assim, com esse friozinho. Isso não é uma semente que eu estou lançando? É. Aí eu chego, faço um carinho. E tem um que recebe o carinho com afago e me devolve o carinho. Mas tem que falar assim, para, mãe. Aí o que fala, para, mãe. Eu sinto que ele não quis a semente. E aí o que eu digo na manhã seguinte? Esta noite não irei ao seu quarto te beijar, porque eu fui ontem e você não me quis. Será que é isso que Jesus nos ensina a fazer? Não. Eu vou pensar, por que esse filho não aceitou o afago? Mas é claro, ele não gosta, ou ele gosta, ou ele tinha dormido. Eu vou começar a pensar antes de julgar.
Porque eu também posso não ter sido feliz na minha semeadura. Eu posso não ter semeado no momento certo, nem na situação mais apropriada. E via de regra, o que fazemos? Não avaliamos a semeadura que fizemos, mas criticamos o chão, o terreno que acolheu a semente. Sempre julgando. Assim com os amigos. Nunca mais eu vou. Nunca mais eu ligo. Naquela casa eu nunca mais piso. Não é assim ou não? Pois então. E eu não percebo, ou eu não percebia, porque hoje Jesus falou isso para mim. Ele falou isso para mim hoje. E aí eu então não percebia que a minha atenção estava voltada para o que o outro fazia e não para o que eu fazia. Então, meus irmãos, falar de Jesus é trazer Jesus para o nosso evangelho. E o meu evangelho, ele é só meu. Quando eu falo da minha semeadura, pode não ter nada a ver com a sua. Porque Jesus falou para mim de um jeito que eu compreendo. Eu, Valdeia, entendi dessa forma. Você vai entender de outra forma. E amanhã, quando eu ler, e se cair de novo, a parábola do semeador, eu vou ter que repensar. Não tem vício no evangelho. Eu preciso repensar, porque há algo que eu ainda não compreendi. Ficou claro isso? Nesse capítulo, Kardec nos esclarece a noção do homem de bem. E quando nós desejamos ser um homem de bem, nós precisamos cumprir uma lei, que é a lei do amor, da justiça e da caridade. Cumprir essa lei, sem ficar atento à semeadura que eu faço e que eu recebo, vocês acham que é possível? Não tem como. E aí, viemos para a escola de evangelho. Às vezes, a professora prepara uma aula que é uma delícia, deu trabalho. E quando ela chega, as crianças não dão muita importância. Há um sentimento de frustração. Quem é que é da escola de evangelho? Até para as crianças lá. Não é? Dá um sentimento de frustração. Só que, se você abre o evangelho e vem lá a parábola do semeador, você vai pensar. Para Jesus. Aonde eu estou semeando? O que eu preciso fazer? É essa terra que está pronta para essa semente ou não é essa semente ainda? O que Jesus traz para nós é a possibilidade de nós criticarmos menos e nos olharmos mais. Não é nos criticarmos mais, nos olharmos mais de forma amorosa, gentil, delicada, com a esperança de que possamos nos tornar pessoas melhores. Fica claro isso para vocês? E aí, acreditando sempre que nós nunca estamos sozinhos. Acreditando sempre que a bondade e o amor do Pai são infinitos. A cada instante, novas oportunidades aparecem para nós. A cada instante. Basta que desejemos vê-las. Por isso ele nos disse que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por isso que os nossos irmãos que têm o aparelho auditivo comprometido, não escutam, podem ouvir. Por isso que os nossos irmãos que não enxergam podem ver. Porque ouvir e ver é com o coração. E é o nosso coração que vai nos conduzir para esse caminho da perfeição. E que essa casa, que nesta noite nos oportunizou
essa reflexão sobre a semeadura, que nós nos lembremos sempre que aqui podemos semear e aqui em nós é semeado. A cada vinda nossa aqui é semeado em nós esperança, coragem, entendimento, a consciência de que não somos vítimas, de que a dor que nos visita hoje é a dor que necessitamos. E precisamos compreender isso e desatrelar a alegria da realização de coisas materiais. É preciso acordar em nós a realidade e a verdade de que somos espíritos imortais temporariamente encarnados. Porque verdadeiramente aqui não é o nosso lar. Aqui é uma escola bendita que vai burilando as nossas imperfeições. Agradeço a vocês a oportunidade. Agradeço a você, mas agradeço principalmente ao Pai. Mas quero aproveitar para agradecer àqueles que me deram a vida. Quero sempre lembrar deles que me deram a oportunidade de semear, mas não posso esquecer dos que de mim cuidaram. E foram eles que me oportunizaram o amor no ato de semear. Porque foi com eles que eu aprendi que para semear amor você não tem que parir, basta amar. Muita paz.